Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem em nome de Jesus. Nessa nossa aula de hoje, nós estaremos falando sobre um tema muito importante, como vocês podem observar aí na sua tela. As bênçãos advindas da salvação, que é a lição 2. E por que esta imagem, professor Oséias? Porque essa imagem com uma mão selecionando, convocando uma pessoa e as outras não. É porque a nossa aula de hoje nós iremos falar sobre dois assuntos muito importantes, que é sobre eleição e sobre predestinação. Ambos estão relacionados mutuamente, mas nós iremos destrinchar, entender a importância e as visões de cada uma dessas vertentes, que é tão debatida nos debates nas igrejas, entre os teólogos e tudo mais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, professor Oséias Pinto, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, deixe sua curtida aí, compartilhe, abençoe outros professores, abençoe outras vidas, que o reino de Deus irá ganhar. E Deus te abençoe. O texto da nossa aula de hoje se encontra em Isaías, capítulo 12, versículo 2, que nos diz: Ei-lo, Deus é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto Yahvé, sim, o Senhor, é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Os objetivos da nossa aula de hoje são, primeiro, ensinar acerca da eleição, e segundo, explicar sobre a predestinação. É claro que nós estamos estudando sobre o livro de Efésios, como vocês podem observar, da nossa editora Betel, a revista Betel Dominical. E na lição 2, que é da aula do dia 10 de outubro das nossas igrejas, nós estaremos estudando, e já estamos estudando, a carta aos Efésios, e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a salvação. Eu também quero apresentar esse livro aqui, que é muito importante, que é um comentário expositivo da editora Agnus, do pastor Hernandes Dias Lopes. Se você puder adquirir, adquira. É um livro muito bom, muito enriquecedor para o nosso entendimento das Escrituras Sagradas. Eleição, professor. Mas o que é eleição, professor Oséias? Mas primeiro vamos ler a Bíblia Sagrada, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nos diz: Como também nos elegeu, nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a eleição, ela parte de Deus. Já podemos entender que a eleição não parte da humanidade, mas sim parte de Deus, né? Foi uma iniciativa de Deus. Segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, a eleição é o quê, professor? É a escolha, é a preferência de quem? De Deus. Por parte de quem? De Deus. Para com quem? Para com a humanidade. Abre aspas. Na teologia protestante, eleição é considerada como um dos elementos da predestinação, em que Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos previamente desde a fundação de tudo, antes mesmo do homem pecar. Os eleitos receberão misericórdia, e aqueles que não forem eleitos receberão a justiça ou a ira de Deus. Aí está um conceito bastante claro, bastante fácil para entendermos sobre o que é e o que significa a eleição. Para John Bunyan, o que é eleição, professor? Abre aspas. Ora, quanto aos eleitos, mediante esse decreto, eles são confinados ao número limitado de pessoas que formarão a plenitude do corpo místico de Cristo, e de tal forma foram confinados por esse propósito eterno, que nada poderá aumentar ou diminuir esse número, fecha aspas. E para João Calvino, ou melhor, para os calvinistas, né, abre aspas. Chamamos predestinação ao eterno decreto de Deus, pelo qual ele determinou em si mesmo que ele quis que todo indivíduo do gênero humano viesse a ser, porque eles não são criados todos com o mesmo destino, mas para alguns é pré-ordenada a vida eterna e para outros a condenação eterna.
Portanto, sendo criada cada pessoa para um ou para outro destes fins, dizemos que é predestinada para a vida ou para a morte. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo sobre a carta aos Efésios, a eleição está relacionada ao quê? As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Charles Spurgeon diz que, por meio dessa verdade da eleição, fazemos uma peregrinação ao passado e contemplamos pai após pai da igreja, Marte após Marte, levantar-se e vir apertar nossa mão. Fecha aspas, Hernandes Dias Lopes. Segundo o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, a eleição configura-se como o quê? Abre aspas. A eleição é um ato da livre e soberana graça de Deus. Em momento algum, Paulo trata da questão da eleição com tema para discussões frívolas e acadêmicas. A Bíblia nunca argumenta a doutrina da eleição. Simplesmente a põe diante de nós. Fecha aspas. A Bíblia não só discute o tema, mas nos proíbe de discuti-lo. Então, segundo o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, a eleição ela foi posta na Bíblia, inspirada por Deus, como consta na palavra de Deus, e ela não foi posta para discutirmos. É uma doutrina bíblica e ela está aí para nós acatarmos, aceitarmos, porque isso foi a vontade de Deus. E quem somos nós para discutir a palavra de Deus? Vamos para Romanos, capítulo 9, versículo 18, versículo 20, até o versículo 20. Versículo 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem deseja e endurece o coração de quem quer. Certamente me perguntarás, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem pode se opor à sua vontade? Todavia, quem és tu, ó homem, para questionares a Deus? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador dizendo, por que me fizeste assim? Então, essa passagem bíblica aí mostra muito bem a soberania de Deus. A eleição, na verdade, é uma graça de Deus. A palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras, mas é pela graça de Deus, que é o dom de Deus. E a fé também. A fé é um dom gratuito dado por Deus para mim e para você. Então, a eleição, ela está aí. Foi Deus que quis assim, antes da criação do mundo, que nós vamos discutir, e nós temos que aceitá-la ou não. Querendo ou não, nós temos que aceitá-la. Porque quem é o oleiro? É Deus. E nós somos o quê? Somos barro. O barro vai dizer alguma coisa para o oleiro? Não, não tem esse poder. Então, quem somos nós para questionarmos? A Bíblia está bastante clara em Romanos 9, 18 ao 20, né? Porque Deus ainda nos culpa, né? Pois quem pode se opor à sua vontade? Acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador? Né? Quem somos nós para criticarmos a Deus? Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a eleição tem certos aspectos. O primeiro aspecto da eleição, o autor. Quem é o autor da eleição, professor Zéias? Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, o autor da eleição é Deus, o Pai. Como você pode observar aí em destaque em cor azul. É o autor da eleição. A eleição divina é incondicional. Como vocês podem observar, a eleição ela é divina, ela partiu de Deus. Ela é incondicional, ou seja, foi pela graça, não foi mérito nosso. Nós não temos mérito, porque leio mais a Bíblia eu vou ser salvo. É porque eu oro mais que eu vou ser salvo. Não, a gente já faz isso porque já somos salvos, porque nós não temos mérito nisso, é incondicional, não tem condições. Eu vou para o céu porque eu ajudo os pobres. Eu vou para o céu porque eu dou mais oferta. Não funciona assim no reino de Deus. Vamos para a Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois ele vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação, feita pelo Espírito e pela fé, na verdade. Então, observe aí, meus irmãos.
Observe também que a carta escrita aos Efésios, ela está direcionada à igreja do Senhor. Paulo escreveu aos Efésios, mas não foi a todos os cidadãos de Éfeso, mas sim à igreja de Éfeso. Sendo assim, a gente já pode entender que a eleição está relacionada àqueles que os buscam o Senhor, aqueles que cultuam o Senhor, aqueles que leem a palavra do Senhor, aqueles que buscam intimidade com o Senhor, aqueles que procuram viver em santidade diante do Senhor. A eleição irá contemplar aqueles que buscam se limpar nas vestes do sangue do Cordeiro. Glórias a Deus. Então, a graça de Deus nos alcançou. Devemos dar sempre graças a Deus por vós, porque Ele vos escolheu desde o princípio. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Que palavra maravilhosa. Glórias a Deus. Aleluia. Quem somos nós, né? E mesmo assim Ele nos amou. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Outro aspecto da eleição, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes. O tempo. Qual é o tempo da eleição? Tem duração essa eleição? Essa eleição, ela tem fim? Ela teve início? Vamos entender melhor. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a eleição divina não foi um plano de última hora, porque o primeiro plano de Deus fracassou. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra. Fecha aspas. Então, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, como a gente pode observar aí, a eleição, ela iniciou-se, ou seja, ela estava nos desígnios de Deus na eternidade. Como o próprio Deus tem um caráter, né, eterno, ou seja, um atributo eterno, como nós já estudamos no trimestre anterior sobre os atributos de Deus, que está aí no nosso canal, o vídeo aí, sobre os atributos de Deus. Deus, ele é eterno, ou seja, ele não teve início, não terá fim. Assim também a sua graça, revelada através da eleição e por meio de Cristo Jesus, glórias a Deus. Então, a eleição, ela, antes da terra ser criada, antes, segundo até o pastor Hernandes Dias Lopes, antes dos anjos balançar suas asas, a eleição já estava no coração de Deus para mim e para você. Glórias a Deus, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele é um Deus de propósito. Não é porque Adão e Eva pecou que vamos mudar o propósito. Não, o propósito de Deus já estava pré-definido, porque Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, e tem poder e soberania sobre todas as circunstâncias. Não é porque Adão pecou e Eva pecaram que Deus teve que mudar. Não, Deus já sabia e Ele já estava no controle de tudo. Vamos para Efésios, capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, antes da criação do mundo, Deus nos escolheu. Glória a Deus. Nós temos que lutar esse bom combate, meus irmãos. Eu falo para mim mesmo, nós temos que lutar esse bom combate, para quando acabarmos a carreira, mas guardemos a fé, porque foi o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você, e Deus também nos amou antes de nós amarmos a Ele. Glórias a Deus. Outro aspecto da eleição, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é o que? O agente. Quem é o agente da eleição? Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é Jesus Cristo, como você pode ver na cor azul escuro aí no texto. Abre aspas. Deus nos escolheu em Cristo. A eleição não anula a cruz de Cristo, antes a inclui. Não somos salvos à parte de Cristo e de seu sacrifício vicário, mas através de sua morte substitutiva. Assim como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade. Ele foi enviado pelo Pai, ele veio para os seus e os seus não receberam. E nós agora nós temos direito e acesso ao Pai, graças a esse caminho que é Jesus Cristo. Então, quem é o agente da eleição? É Jesus Cristo.
glórias a Deus, a Trindade está sempre atuando em favor da sua igreja, glória a Deus. Outro aspecto da eleição, o objeto. Quem é o objeto da eleição, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes? Observem na sua tela. Abre aspas, Deus nos elegeu. Então, quem é o objeto da eleição? É eu e você. Você pode dizer amém? Glórias a Deus. Eu e você somos o objeto da eleição. Isso prova que a salvação não é universalista, ou seja, não serão todos salvos. E eu não falo isso aqui com alegria, porque a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Abre aspas, nos, fecha aspas, refere-se a todos os homens sem distinção, etnia, cultura, religião, mas não a todos os homens sem exceção. Ou seja, a salvação veio para todos, mas que a eleição será para todos, não. Porque isso só Deus vai explicar, porque é pela graça que nós somos salvos. E mesmo que a gente faça milhares e milhares de obras, de coisas, só Deus que pode explicar essa graça e a eleição. Aleluia, é por isso que nós temos que batalhar e buscar a presença do Senhor, a chegarmos para perto de Deus, né? Resistir ao diabo, né? Vigiar, orar, comprar azeite e pedirmos a Deus sabedoria para que venhamos ser a Virgem sábia, em nome de Jesus. Outro aspecto da eleição, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, é o propósito. Qual é o propósito da eleição, professor Zéias? Vamos para Efésios capítulo 1, versículo 4. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Aí qual é o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Como já temos estudado no nosso canal, professor Zéias Pinto, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos ser santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque na presença do Senhor não pode haver pecado. Na presença do Senhor não sobrevive pecado, imundície, mentira, ódio, intrigas, falta de perdão, sem perdão. Só entra no céu quem for fiel a Deus, quem for lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, nós estamos aqui para quê? Para aprendermos, sim, mas para que possamos conhecer a Deus, para que possamos cada dia mais nos parecer com o Senhor em santidade e sermos irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? É não ser achado em falta, não ser achado em erro, não achar nenhuma mancha, nenhuma sujeira na vida, no testemunho, como era Jó, íntegro, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. Hernandes Dias Lopes comenta sobre Efésios 1:4, abre aspas, nenhuma pessoa deve considerar-se eleita de Deus se não vive em santidade. A santificação não é a causa, mas a prova da nossa eleição. A eleição é a raiz da salvação, não o seu fruto. E eu quero ler aqui alguma passagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso aí, o que ele fala sobre ser eleito. Porque muitas pessoas usam, Deus é graça, Deus é amor, eu sou eleito, então eu posso viver de qualquer jeito, eu não preciso congregar, eu não preciso cultuar, eu não preciso ler a Bíblia, eu não preciso orar, eu não preciso ser um crente quadrado, ultrapassado. Muitos afirmam assim. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isso? Veja bem, quais são os propósitos da eleição? Santidade e sermos irrepreensíveis. Sobre a importância da santidade e a eleição. Qual é a relação, professor? O que o pastor Hernandes Dias Lopes irá comentar sobre isso? Veja bem, a santidade que está em Efésios 1:4 diz assim, Hernandes Dias Lopes, enganam-se aqueles que pensam que a doutrina da eleição promove e estimula uma vida relaxada,
Somos eleitos para a santidade, não para o pecado. Somos salvos do pecado e não no pecado. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, como está em 1 João 13:8. Uma pessoa que se diz segura de sua salvação e não vive em santidade, está provando que não é eleita. A Bíblia diz que devemos confirmar a nossa eleição. William Barclay afirma corretamente que a palavra grega hagios, que quer dizer santo, contém sempre a ideia de diferença e de separação. Algo que é hagios é diferente das coisas ordinárias. Aí ele cita aqui, um templo é santo porque é diferente dos demais edifícios. Um sacerdote é santo porque é diferente do homem comum. Deus é santo por excelência porque é diferente dos homens. Assim, Deus escolhe o cristão para que seja diferente dos demais homens. Muitos, para sua própria ruína, pervertem a doutrina da eleição quando afirmam: sou eleito de Deus, mas se assentam no ócio e praticam a iniquidade com ambas as mãos. F.F. Bruce comenta com sabedoria, abre aspas, o amor de Deus que nos predestina é recomendado mais por aqueles que levam vida santa e semelhante à de Cristo do que por aqueles cuja tentativa de desembaraçar o mistério termina em disputas sobre questões irrelevantes de lógica, fecha aspas. Aqueles que não são santos não podem ter comunhão com Deus, nem jamais verão a Deus. No céu só entrarão os santos. Uma pessoa que não ama a santidade não suportaria o céu. E outros comentários mais importantes sobre isso aí. Agora, nós vamos falar sobre outro propósito, que é sobre da irrepreensibilidade. Sermos irrepreensíveis. William Barclay diz corretamente que a palavra amomos concebe toda a vida e todo homem como uma oferenda a Deus. Cada parte da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso lazer, da nossa vida familiar, nossas relações pessoais, deve fazer parte da nossa oferenda a Deus. Porque irrepreensibilidade, no grego, significa momos, que quer dizer o quê? Irrepreensível, que é a palavra veterotestamentária para um sacrifício imaculado. Portanto, a eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura, santa. Somos a noiva do Cordeiro que está se adornando para ele. Não somos escolhidos para viver na lama, mas para viver como luzeiros do mundo e apresentar-nos a Jesus como a noiva pura, santa e sem defeito. É como diz aquele louvor, só entra no céu quem assim for fiel. Não é essa a canção? Então, a gente sabe, que sem santidade nós não veremos a Deus, Porque o pecado, ele serve como o quê? Como uma mancha na roupa, Então, o Espírito de Deus não habita num coração sujo, numa casa suja. Então, que possamos adquirir de Deus sabedoria, graça, força, para que possamos lutar o bom combate em nome de Jesus. Agora eu quero comentar com vocês sobre um assunto muito importante, que é da predestinação. O que tem a ver predestinação? Na verdade, a eleição, ela faz parte do escopo da predestinação. Vamos entender melhor. Segundo o teólogo Millard Erickson, da Teologia Sistemática, abre aspas, a predestinação refere-se à escolha divina de indivíduos para a vida eterna ou para a morte eterna. Eleição é a seleção de alguns para a vida eterna. Interessante, presta atenção. Eleição, segundo Millard Erickson, que acabamos de falarmos sobre o que é eleição, a eleição o que é? A seleção de alguns para a vida eterna. O lado positivo da predestinação. Agora, o lado negativo é o quê? É a reprovação. Fecha aspas. E a predestinação, ela é analisada de acordo com duas vertentes. Pelo calvinismo e pelo arminianismo, que nós iremos comentar a partir de agora, e eu peço mais um pouco da sua atenção. Segundo Millard Erickson, na sua Teologia Sistemática, abre aspas,
Os calvinistas entendem que toda a raça humana está perdida no pecado. Eles destacam o conceito de depravação total. Todo indivíduo é tão pecador que é incapaz de responder a qualquer oferta de graça. Todas as pessoas começam a vida nessa condição. Aquele conceito do pecado original. O pecado original, todos nós sabemos que começou aonde? Deu-se aonde? No Jardim do Éden. Né? Quando Eva é enganada pela serpente e também Adão também juntamente. Sendo assim, desde o pecado original, o homem está condenado à morte, porque o pecado é inato. Né? O homem, né, já nasce com a natureza pecaminosa. Então, segundo o calvinismo, entende que toda a raça humana está perdida no pecado. Então, segundo os calvinistas, é pela graça que nós somos salvos, não é pelas obras. Vamos para João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluias. Então, Jesus foi bastante claro quando afirmou isso aí. Ninguém pode vir a ele, ou melhor, ninguém pode ir a Jesus, a menos que o Pai, que enviou Jesus, o atraia. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Eu não quero perder essa oportunidade de me achegar para perto do Senhor, porque Deus tem me atraído para o seu Filho. Então, nos ajude a oração. Eu também tenho orado por cada um de vocês e nós estamos lutando aqui o bom combate. E eu ressuscitarei no último dia. É a nossa esperança. Nós, como cristãos, pequenos cristos, nós temos essa viva esperança, que nós não possamos jamais esquecer essa esperança, porque se nós perdemos essa esperança aí, do arrebatamento e da ressurreição, porque nós estamos aqui assistindo essa aula ou estudando junto. Segundo Millard de Erickson, a predestinação, segundo o calvinismo, abre aspas, o segundo conceito importante do calvinismo é a soberania de Deus. Ou seja, Deus ele é soberano. Ele é o Criador e o Senhor de todas as coisas. E, por conseguinte, é livre para fazer tudo o que deseja. Ele não está sujeito nem deve explicações a ninguém. Os homens não estão em posição de julgar Deus por aquilo que ele faz, como nós acabamos de analisar lá no tópico sobre eleição. Que nós somos como barro, quem somos nós para questionarmos a Deus? Né? Quem somos nós? Então, segundo os calvinistas, Deus não deve explicação para mim, nem para você, nem para um ateu, nem para ninguém. Quem somos nós? Deus ele é soberano. Como a doutrina da eleição, como o pastor Hernandes Dias Lopes, é uma doutrina bíblica, está aí, pronto, acabou. E eu acredito e amém, glória a Deus. Vamos para Mateus 20, 13 até o 15. Aí é uma passagem que os calvinistas se baseiam muito bem sobre isso. Deus não deve explicação. Ele dá a sua graça a quem quiser. Uma pessoa passou o ano todo, a vida toda na igreja, mas num deslize, pecou e morreu. E perdeu a salvação. Mas outros viveram a vida toda no pecado e na iniquidade. Mas no leito da morte aceitou Jesus. Vai entender? É a graça de Deus. E quem somos nós para criticarmos a Deus? Nós não temos mérito nenhum. Quem somos nós? Vamos para a Bíblia. Versículo 13. Mas o dono da vinha, explicando, falou a um deles. Amigo, não estou sendo injusto contigo. Não combinamos que te pagaria um denário pelo dia trabalhado? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo dar a este último tanto quanto dei a ti. Eita graça! Porventura não me é permitido fazer o que quero do que é meu? Porque a graça pertence a quem? A Cristo. A salvação vem de Deus. Ou manifesta a sua inveja porque eu sou generoso. Fecha aspas. Então, essa é uma passagem bastante clara e incontestável da graça de Deus, que representa a predestinação em que os calvinistas se baseiam muito. Agora vamos entender a predestinação segundo o arminianismo. Como nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, que aqui é uma escola bíblica, então é importante a gente colocar em pauta as vertentes que mais são debatidas e estudadas. Aí você vai ter um maior embasamento para os seus alunos,
para sua própria vida ministerial. O que consiste o arminianismo? Para Millard Erickson, a teologia sistemática, o ponto de partida do arminianismo é o quê? O conceito de que Deus deseja que todos sejam salvos. Para os arminianistas, há o conceito de que Deus quer que todos sejam salvos. Que Deus não se compraz com a morte do pecador, se evidencia na afirmação de Pedro. Vamos ver o que Pedro fala lá em 2 Pedro 3:9. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa é uma das passagens que os arminianistas, né, utilizam para defender essa vertente, que Deus não tem prazer na morte do ímpio e que Deus ele não se atrasa e ele está sendo paciente para comigo, para com você, para que todos cheguem ao arrependimento. Então, para eles, a salvação é para todos. Já para os calvinistas, não é para todos. É um debate que vai além do que eu até conheço. Tem pessoas que estão nos acompanhando que sabem muito mais do que eu. Então, deixa seus comentários aí, comente e deixa suas sugestões. Deus abençoe. Vamos entender mais a segunda concepção e a terceira concepção dos arminianistas, segundo a teologia de Millard Erickson. A segunda concepção importante do arminianismo é que todas as pessoas são capazes de crer ou de preencher as condições para serem salvas. Não fosse assim, os convites universais à salvação não teriam sentido. Fecha aspas. Abre aspas. O terceiro conceito básico é o lugar da presciência na eleição das pessoas para a salvação. Na concepção arminiana, Deus, escolhe algumas para que recebam a salvação, enquanto apenas passa ao largo das outras. Os que são predestinados por Deus são os que, por seu infinito conhecimento, conseguem prever que aceitarão a oferta da salvação feita por Jesus Cristo. Então, segundo os arminianistas, Deus ele consegue antever a decisão de cada um, Ou seja, Deus só exerce a eleição porque conhece ver o futuro. Mas eu não sou muito adepto dessa ideia, não. Acredito que Deus está no controle de tudo e quem somos nós para questioná-lo. Mas você também pode me questionar. Você também pode fazer também sua pergunta, seu questionamento. Na minha igreja tem um irmão missionário que é teólogo e ele também poderá nos ajudar. Inclusive, ele deve estar acompanhando nossa aula aí, o irmão e missionário Rildo Medeiros. Então, segundo os arminianistas, Deus, ele vê a eleição, mas é porque ele consegue ver o futuro, Cada um vai acreditar em qual vertente irá prosseguir. O importante é que Deus, ele se preocupa comigo e com você. Ele enviou Jesus Cristo para mim, salvar no meu lugar, sendo nós pecadores, nós estávamos condenados. O importante é olharmos para Cristo. O importante é olharmos para Deus, Se a gente for ficar discutindo essas questões como o próprio Hernandes Dias Lopes, frívolas, intermináveis, que eram dos defeitos dos Éfesos, da igreja de Éfeso, que ficavam discutindo, genealogias e tudo mais, nós iremos perder o foco que é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. A gente não pode discutir isso aí não, porque a eleição é uma doutrina bíblica que está posta na palavra de Deus e vamos acatar. Vamos para Romanos 8:29, que é uma das passagens que os arminianistas utilizam para defender esses conceitos. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa é uma passagem que eles utilizam para defender essa visão que Deus tem da presciência. E para concluir a nossa aula, meus irmãos,
temos algumas implicações importantes sobre a predestinação, segundo a palavra de Deus e segundo a teologia sistemática de Millard Erickson. A primeira implicação: podemos ter confiança de que aquilo que foi decidido por Deus ocorrerá. Ou seja, a eleição foi colocada por Deus e vai acontecer. Seu plano será cumprido e os eleitos chegarão à fé. Glória a Deus. Quem vai discutir com Deus? A graça é dele. Como naquela parábola, a moeda é dele, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quer. E também, quem morreu por mim? Quem morreu pela igreja? Quem morreu pelo próximo? Foi Jesus. Não fui eu, nem foi você. Eu posso criticar porque Deus está salvando aquela pessoa e o outro não? Né? Segundo, não podemos nos criticar quando alguns rejeitam a Cristo. Jesus mesmo não ganhou todos os ouvintes. Exemplo, Judas conviveu com Cristo 3 anos, né? Até seus próprios irmãos. Tiago mesmo aceitou Jesus como Messias mesmo, o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, só depois da ressurreição. Terceiro, a predestinação não anula o incentivo para a evangelização e as missões. Agora eu conheço a eleição, então não vou mais pregar para ninguém, porque já estão sendo eleitos. Não. Não sabemos quem são os eleitos e os não eleitos. Portanto, precisamos continuar a divulgar a palavra. Para quê? Para que os eleitos possam conhecer a palavra e a eleição seja confirmada. Nós precisamos confirmar a eleição. Não adianta eu sou eleito, mas nós temos que confirmar. Nós temos que carimbar. E quarto, a graça absolutamente necessária. Não há nada no indivíduo que persuada Deus a garantir sua salvação. Como a palavra de Deus diz, que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então, nós somos salvos pela graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, que confirmemos cada dia, né, essa eleição eleita, feita por Deus lá na eternidade e que vai durar a eternidade. Nós não somos eternos, mas o amor de Deus por mim e por você é eterno. E ele prometeu que pelos séculos dos séculos estaria com a igreja, porque a palavra dele é verdadeira e fiel e é digna. E passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Aí nós temos as referências da nossa aula, esse site do Wikipédia, outro site também, Marcelo Bert, comentário do Hernandes Dias Lopes, a teologia sistemática de Erickson, né? E assim sucessivamente. Eu agradeço demais a sua atenção. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Em nome de Jesus, amém.